Paralimpíadas, a história. Paralimpíadas, o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Quer saber um pouco mais sobre a história desse grande evento? Então vem com a gente! Bom, esse senhor que está agora aparecendo na tela é ninguém mais, ninguém menos que Ludwig Guttmann, o criador dos Jogos Paralímpicos. Ele era médico. Não, você não ouviu errado, médico. Saiu da Alemanha e foi para a Inglaterra para cuidar de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Para não ficar uma explicação muito longa, eu vou resumir aqui. Ele acreditava que o esporte poderia ajudar no tratamento deles e passou a organizar competições entre os pacientes. Legal, não? Então, com o sucesso desse novo sistema, Guttmann promoveu, em 28 de julho de 1948, o primeiro evento esportivo exclusivo para portadores de deficiência em Stoke Mandeville, no Reino Unido. O evento continuou a ocorrer todos os anos e tornou-se internacional em 1952, quando 4 atletas dos Países Baixos competiram. O crescimento continuou de maneira acelerada até que, em 1960, a competição ocorreu pela primeira vez fora do Reino Unido. Roma, na Itália, foi o destino escolhido. Vale mencionar também que nessa época os jogos eram chamados de Jogos Internacionais de Stoke Mandeville. A mudança de nome para Paralimpíadas, contração de paraplegia e Olimpíadas, ocorreu naturalmente nos Jogos de 1964, no Japão, já que o evento geralmente ocorria em paralelo com os Jogos Olímpicos, mesmo que por vezes em locais diferentes por motivos de inacessibilidade. O sucesso das primeiras competições proporcionou um rápido crescimento ao movimento paralímpico, que em 1976 já contava com 40 países. Os Jogos de Barcelona, em 1992, representaram um grande marco para o evento. Pela primeira vez, os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos trabalharam juntos. O apoio do Comitê Olímpico Internacional após os Jogos de Seul, em 1988, proporcionou a fundação, em 1989, do Comitê Paralímpico Internacional. Desde então, os dois órgãos desenvolvem ações conjuntas visando ao desenvolvimento do esporte para deficientes. A partir de 1988, então, as Paralimpíadas passaram a ser realizadas de 4 em 4 anos. Sim, pois é, os Jogos Paralímpicos têm muita história. Mas esse é só o começo do vídeo. Vamos falar um pouco sobre as Paralimpíadas em si agora? Bom, as Paralimpíadas incluem atletas com deficiências físicas, de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficientes mentais. Os atletas paralímpicos competirão por medalhas em 22 modalidades em Tóquio. Dentre elas, 2 esportes são exclusivos dos Jogos Paralímpicos, a boccia e o goalball. Na boccia, os atletas são pessoas com paralisia cerebral ou que têm deficiências severas. Nas disputas desta modalidade, os competidores precisam lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma similar branca. Já o goalball é um esporte praticado por 2 times de 3 atletas cada, no qual os jogadores têm deficiência visual. O objetivo é fazer gols acertando uma bola com guiso na rede do adversário. Por sua vez, o outro time deve evitar o avanço do adversário orientando-se em quadra pelo som da bola. Além disso, os outros 20 esportes são atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, canoagem, ciclismo, estrada e pista, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, hipismo, judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro, tiro com arco, triatlo e voleibol sentado. Falando agora um pouquinho sobre os atletas, nos esportes paralímpicos eles são divididos em classes distintas, considerando o grau de severidade de cada deficiência. Nesse sentido, quanto mais baixos os números na classificação, maior o grau de comprometimento da deficiência do atleta. Brasil nas Paralimpíadas. Bom, agora a gente precisa falar um pouco do nosso país nas Paralimpíadas, né? Então, o Brasil participou pela primeira vez em 1972, em Heidelberg, na Alemanha, levando 20 atletas, todos homens. Mas não conseguiu nenhuma medalha das 4 competições que disputou: tiro com arco, atletismo, natação e basquete com cadeira de rodas. O Brasil competiu em todas as edições dos Jogos Paralímpicos de Verão desde então. O país subiu ao pódio pela primeira vez 4 anos depois, em 1976, em Toronto, no Canadá, com Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos Coutinho, que conquistaram a prata no lawn bowls, uma espécie de bote na grama. De lá para cá, a delegação brasileira subiu ao pódio em quase todas as edições. A exceção foi apenas nos Jogos de Arnhem, em 1980. A outra participação do país em que não houve conquistas ocorreu apenas na sua estreia nos Jogos, em 1972. De acordo com o levantamento do Departamento de Ciências do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro, os atletas que representaram o país já conquistaram 301 medalhas na história. Ao todo, foram 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze.
Haja medalha, hein? Em quantidade de medalhas, a principal participação do Brasil aconteceu nos Jogos do Rio 2016, quando foram conquistados 72 pódios no total, sendo 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Porém, a melhor posição no quadro de medalhas foi obtida com a 7ª colocação em Londres 2012, uma marca acima da atingida no Rio de Janeiro. Até o momento, o Brasil figura entre os 20 países que mais medalharam em toda a história dos Jogos Paralímpicos. Com as 301 medalhas no total, o país está na 19ª colocação no quadro de medalhas, baseado na quantidade geral de pódios. Bom, essa foi a história dos Jogos Paralímpicos. Falei muito, né? Me desculpa, a parte histórica é sempre importante. Mas o nosso trabalho sobre as Paralimpíadas não acaba por aqui. Você pode visitar também o nosso podcast no Spotify, onde encontrará o quadro Paralimpíadas de Tóquio 2020. Ele conta a história de 2 grandes atletas, um em cada episódio. No primeiro, Júlio César Agripino, que compete no atletismo, tem uma baita história de vida e está em Tóquio nesse exato momento em que você está ouvindo isso. No segundo, a história de André Brasil, atleta e medalhista paralímpico na natação. Assim, eu não queria dizer nada porque eu sou suspeita para falar, mas o podcast conta com entrevistas exclusivas e tem polêmica no último episódio. O link vai estar na descrição do vídeo. Mas e você, torcedor? Acredita que o time Brasil irá se sair bem nas Paralimpíadas? Quantas medalhas será que vem por aí? Conta pra gente a sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir e nos vemos lá no Spotify.